Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, nesta terça-feira, dia 27 de julho de 2021, nosso programa de número 791. Hoje destacando os blocos em torno da disputa das eleições de 2022, mas que refletem também a intensa luta política diante do agravamento da situação e das tendências de polarização política. O Centrão, com Bolsonaro, hoje nomeando aí o presidente do PP, um dos possíveis partidos de Bolsonaro nas eleições de 2022, como ministro da Casa Civil. A terceira via com Dória, com declarações de amor da Joyce Hasselmann, mostrando inclusive por que a gente dizia que a Joyce e o Frota eram cavalos de Troia do PSDB e do Dória, quando eles ingressaram pela janela abruptamente no movimento fora Bolsonaro, assinando aí um pedido de impeachment. Bom, e o bloco principal, o bloco com maior apoio popular, o bloco que representa uma mudança efetiva na situação política, os trabalhadores e suas organizações com Lula. Nós vamos falar desses três blocos, vamos falar das várias manifestações aí do Lula e contra o Lula na situação política, os ataques, mostrando evidentemente que a direita está procurando se articular, né, para ir para uma verdadeira guerra contra Lula e contra todo o povo brasileiro. Bom, sinais dessa guerra já não falta, né? Vamos falar do aumento do gás, das estimativas que, mais uma vez, subindo aí as estimativas de inflação, despejos, né, como hoje em Arraial da Ajuda, na Bahia, uma mãe processada porque criticou a PM, porque assassinou o seu filho, mostrando aí a que ponto caminha a ditadura do país. Bom, a negligência e total desprezo pela população, levando aí à paralisação da vacinação em várias capitais e cidades pelo país afora. Vamos destacar aqui também a volta da fome. Bom, e destaque na situação internacional, mais sobre a crise, a campanha golpista dos Estados Unidos contra Cuba, sendo rebatida, né, pelo presidente, pelo chefe de Estado Dias-Canel, rejeitando a intervenção da OEA sobre Cuba. Bom, destaque também na nossa pauta o recorde de casos de Covid em Tóquio. E aí eu pergunto para vocês, será que a Globo e a esquerda, aquela esquerda que fez campanha Não Vai Ter Copa América, vão pedir a paralisação dos Jogos Olímpicos porque tem recorde de casos de Covid em Tóquio? Então, você pode se posicionar e mandar, você que já está conosco nessa transmissão, sobre esse e outros temas da pauta, né? Você pode aí mandar a sua posição, comentar aqui no nosso chat, que é um chat com a frequência aí de muita gente que acompanha notícias, que se interessa não só em conhecer a realidade, mas em transformá-la para mudar essa realidade. E é para isso que serve esse canal, e o nosso jornal está à disposição dessa luta. Então, boa noite para vocês que já nos acompanham nesse começo de transição. Um abraço aqui para Rosângela Barbosa de Oliveira, que chegou por aqui mandando um superchat dizendo não à PEC 32, a destruição dos serviços públicos e a instituição da política criminosa de distribuição de cargos para os amigos aí do centrão, da máfia que domina o Congresso Nacional, o Executivo. Então, a Rosângela mandando seu superchat para protestar contra essa situação. Mandando nosso boa noite também para a companheira Maria Ângela Abduch, que renovou a sua assinatura aqui como membro do nosso canal, renovou para ouro. É isso aí, Maria Ângela Abduch é ouro, né? Assinante ouro aqui do nosso canal. Muito obrigado aí pela participação. Agradecer a Carla Silva, que de lá do Hemisfério Norte mandou para a gente um sorvete, mas é de vinho,
mas está frio a beça, Carla. Vai ser difícil a gente aqui nos próximos dias, mas a gente vai guardar esse sorvete com carinho, né? E muito obrigado aí pela figura simpática e pela contribuição. Então, façam aí como a Rosângela, a Carla Silva, a companheira Maria Ângela Biducci, ajudem a sustentar o canal Causa Operária TV, esse canal combativo, revolucionário e socialista. Seja tornando-se membro, né, do nosso canal, ou renovando a sua assinatura, a sua contribuição, como fez a Maria Ângela, seja, sendo membro ou não, mandando aqui a sua contribuição, a sua figurinha, como fez a Carla, ou o seu chat, superchat, mandando a sua mensagem, como fez a companheira Rosângela, que são fundamentais, né, para sustentar essa ferramenta a serviço da luta dos trabalhadores, que é o canal Causa Operária TV, ok? Bom, nós vamos então para a nossa pauta, né? Se tiver notícias aí, tá para entrar, ficou de entrar aqui com a gente o companheiro Edson Dorta, que voltou aí, está de volta ao trabalho depois de ter se recuperado da Covid, né? E aí por isso tem problemas no horário, por conta aí do excesso de trabalho que tem nos Correios, aí o serviço está pesado, né? Mas aí ele já está chegando por aqui, a produção só precisa ajustar a imagem, que a imagem está chegando muito nublada para mim, não sei se é só a minha recepção aqui, assim que tiver em condições, a gente chama o Edson Dorta para participar, ele inclusive vai comentar essas notícias conosco, e especialista que ele é da área de esportes, né, deve estar trazendo aí a notícia de que a Globo resolveu mandar parar as Olimpíadas diante do recorde de Covid lá em Tóquio. Então fiquem por aí, aguardem, daqui a pouquinho nós vamos estar comentando estas e outras notícias. Bom, mandando um breve boa noite aqui, né, para muita gente que já está conosco aqui presente também, a Cecília Maria, membro do nosso canal, o companheiro Denis Navarro, por Playraise, acho que é isso. Boa noite também para o canal Lucianarga, o Tommy Lee Vargas, Dan Robot, acho que é isso. O Blackin Belchior conosco aqui também, né? A companheira Angelina Dias, e todos vocês que estão por aqui, e a Carla que mandou seu superchat e mandou um viva para animar aqui esse começo de programa nosso aqui. Muita gente hoje também vai nos assistir com certeza na reapresentação, está participando aí da terceira aula do curso Democracia, Revolução e Socialismo, né, curso da Universidade Marxista, que está sendo apresentado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, e que, se você quiser participar, ainda está em tempo, né? Você se inscreve, se você ainda não está inscrito, e tem acesso a todas as aulas do curso que estão lá gravadas, e pode participar das próximas ao vivo, fazer perguntas, né, se interar e participar ativamente. É só acessar universidademaxista.pco.org.br. Bom, vamos então para a nossa pauta, e a gente vai conversando aí também com o pessoal no chat, e se a produção vê que a imagem e o retorno da internet do Edson já estiver mais de acordo, nos avisa aqui e a gente anuncia. Bom, vamos começar destacando aí um conjunto de notícias que vão mostrando que a situação fica cada vez pior para o trabalhador. O gás de cozinha chegou a R$100, né? Mostrando aí e infelizmente não é só o gás, né? A estimativa de inflação subiu nada mais, nada menos que pela 16ª semana consecutiva. A estimativa de inflação foi elevada aí para 7% até o final do ano, né? E também com ela a estimativa em torno da taxa Selic, né? Vocês têm aí, vocês vão ver já já a imagem, né, mostrando aí que o mercado financeiro está projetando uma alta expressiva nas contas, né? Como eu disse, não é só o gás nos últimos 12 meses subiu
13,4%. Né? Mas se a gente, por exemplo, comparar com a gasolina, isso aí é só uma pequena parcela, menos de um terço. A gasolina teve um reajuste de 42,21% ao longo dos últimos meses. Né? O diesel, 40%, né? Quer dizer, e a energia elétrica, 14%. Tá? Aí vocês estão vendo aí o gráfico é colocado na tela pela nossa produção. Bom, e junto com todas essas altas, você tem também uma alta expressiva, né, dos alimentos, né, notadamente aí se destaca os aumentos da carne, mais de 35% nos últimos meses. Bom, e a expectativa do mercado financeiro, o índice de preços ao consumidor, subiu de 6,31 para 6,56, né, na 16ª sequência, na 16ª semana do anúncio de alta. Né? Bom, isso aí estabeleceu aí, está empurrando a previsão. Vocês estão vendo aí o material de campanha do Bolsonaro em 2018. Né? A promessa que era gasolina a 2,50. Agora a gasolina já tem lugar que chega a 7,50, 3 vezes mais. E o gás de cozinha, R$ 35 era a promessa, e nós temos aí gás de cozinha a R$ 100 ou mais. Quer dizer, o Bolsonaro está conseguindo deixar a situação 3 vezes pior, né, do que era prometido, né, mostrando aí que é um governo que veio para arregaçar, né, com as condições de vida da população, porque essa política serve simplesmente ao interesse dos especuladores, dos acionistas, né, por exemplo, da Petrobras e das empresas privatizadas da área de energia elétrica, que estão fazendo festa, não é, com essa alta dos combustíveis, da energia e de tudo que interessa ao povo. Para a população, a vida vai ficando cada vez pior, ganham também os banqueiros, né, banqueiros comemorando aí não só a alta seguida de juros já desde o começo de ano, mas a expectativa de que a taxa de juros, a Selic, que é aquela taxa que você não encontra, né, na hora de negociar suas dívidas com bancos, né, é só uma taxa referencial nas transações interbancárias, mas que, quando elas sobem, né, quando a Selic sobe, a taxa direto para o consumidor sobe várias vezes mais, né, porque você não tem juros de 7% ao ano para a população que depende aí dos serviços bancários, mas os juros aí chegam até 7% ao mês. Bom, já está conosco o companheiro Edson Dorta, então eu já vou passar para ele dar boa noite, mas também para ele, ao mesmo tempo, já comentar, né, no meio dessa situação de alta de tudo, de situação, essa semana, estimativas, a situação está totalmente degradada pelo desemprego, pela miséria, e o nosso programa de ontem, inclusive, destacou aqui no canal, né, que a expectativa no próximo final de semana é que a gente tenha temperaturas negativas em várias regiões do país. Você tem uma situação de pandemia e de frio intenso. E no meio dessa situação, a Justiça autorizou mais um despejo. 400 pessoas, né, é a autorização na região do Arraial da Ajuda, lá na Bahia. Quer dizer, que mostra aí a ofensiva geral da direita contra a população nesse momento de enorme sofrimento do povo. Boa noite, Edson, com você. Opa. Eu acho que tem que voltar para mim, né, produção? Porque a internet lá acho que deu. Você ouviu aí, Edson? Boa noite. Tá. Solta a imagem aí, produção. A gente vai. Enquanto o Edson. A internet está nos golpeando a todos. A internet é como dessas coisas que você paga, né, mas você não sabe quando é que você vai poder contar com ela. Né? Ela. Essa semana aqui, no nosso local de trabalho aqui, já deve ser, em uma semana, 3 pedidos de chamada para os técnicos para tentar resolver aí o problema nosso do sinal,
que ainda assim continua apresentando problemas. Eu acho que o Edson está com um problema lá no sinal da internet, daqui a pouquinho ele entra com a gente. Bom, vou destacar aqui a notícia que estava na pauta aqui com o companheiro Edson, que é o fato de que a Justiça autorizou que 400 pessoas, né, fossem despejadas, né, numa área devoluta em Arraial da Ajuda, na fazenda Tropa Costeira. Né? Elas foram Boa noite aí, surpreendidas. Antônio Carlos. Tá me Vai lá, ouvindo? Edson, vai lá. Agora sim, pode falar. Manda ver. Eu acho que não adiantou, não. Vamos ver se estabiliza. Eu sigo daqui. Eu acho que o nosso sinal aqui está menos ruim, né? Então, o Edson, daqui a pouquinho, ele está tentando ajeitar lá. A gente se enfrentando numa luta árdua com a internet. Então, continuando aqui, só destacando que os moradores foram surpreendidos, né, pela ordem que foi emitida pelo juiz da primeira vara civil de Tá Porto Seguro, complicado aqui. o Fernando Machado de Souza, né, que emitiu uma ordem de despejo contra as famílias do acampamento do movimento As Terras, que ocupam a fazenda Tropa Costeira, que possui cerca de 80 hectares. Né? Ela não possui nenhum tipo de documentação, nem de posse, né? Sendo um caso típico de grilagem, né, de apropriação ilegal de terras devolutas. No entanto, o juiz Fernando Paropati não quis saber. Né? Quer jogar na rua mais de 400 pessoas que se encontram na área com seus barracos, desempregados e que não têm renda suficiente sequer para se alimentar, quanto mais para pagar um aluguel e enfrentar a situação de fome, de miséria e agora até de frio, porque até em determinadas regiões do Nordeste você tem aí uma queda acentuada da temperatura. Bom, esse juiz é o mesmo que vem dando várias ordens de despejo no sul da Bahia. Né? No ano passado, ele já mandou jogar no olho da rua 200 famílias de um pré-assentamento chamado Projeto Mangabeira. E é a situação que se repete em todo o país. Né? A direita aí numa ofensiva contra a população pobre, trabalhadora, daí a necessidade de enfrentar isso aí com uma mobilização. Quer dizer, que não vai ser, obviamente, não dá para falar para essa gente pobre, né, em uma situação desesperadora, vamos esperar pelas eleições, né, vamos esperar, né, que um projeto no Congresso vá modificar significativamente essa situação. O caminho tem que ser o da mobilização, inclusive da organização da autodefesa, né, diante da política criminosa do judiciário, né, dos governos inimigos da população, bom, e sempre, né, no cumprimento dessas ordens, da polícia, né, da organização de repressão contra o povo trabalhador para fazer cumprir a vontade dos grileiros, dos latifundiários, do judiciário criminoso. Bom, seguindo aqui na pauta, daqui a pouquinho me manda aí um sinal se o Edson conseguiu estabilizar lá o sinal lá na nossa guerra contra a internet. Mas vamos destacar agora na pauta a mãe que foi processada por criticar a polícia militar que assassinou o seu próprio filho. Esse caso é muito emblemático da situação de terror, de ditadura que a gente tem no país, né? E enquanto muita gente insiste em tentar apresentar que falsamente haveria uma evolução da situação da população pobre e negra. Bom, a mãe é a dona Ana Cruz, né, que em 2018 teve o seu filho Pedro Henrique assassinado, e os acusados pelo crime são 4 PMs do 5º Batalhão da cidade de Euclides da Cunha. Né? Tem a imagem aí mostrada aí pela nossa produção. O jovem
que era um ativista, né? E a mãe, que é professora e escrivã da Polícia Civil do Estado da Bahia, a dona Ana Maria Cruz, de 55 anos, né? Se disse aí perseguida e intimidada, né? E ela aponta que em pelo menos 4 processos judiciais estão sendo movidos contra elas por policiais militares, desde que em 1919, quando se iniciaram as investigações do assassinato do seu filho e ativista, o Pedro Henrique Santos Cruz, que tinha 31 anos quando o seu falecimento, e a morte aconteceu em 2018, né, e foi na cidade baiana de Tucano. Dos 3 policiais militares que foram acusados de terem cometido a execução do jovem ativista, 2 ingressaram com pedidos de indenização por dano moral. Os soldados do Bruno Cerqueira e Sidney Santa Costa, que atuavam na 2ª Companhia do 5º Batalhão, que foi quem atendeu o caso, né, que esteve envolvido no episódio do assassinato do Pedro Henrique na cidade de Tucano, né? Bom, a perseguição aí à mãe, a dona Ana Maria Cruz, evidencia, né, o nível de situação ditatorial, de fortalecimento, né, das forças de repressão que se veem aí amparadas na política fascista, nazista, né, do governo ilegítimo de Bolsonaro, mas também na política criminosa dos governos estaduais, inclusive de setores da esquerda, né, que procuram estimular, né, essa ação repressiva, procuram valorizar a ação, né, dessa verdadeira máquina de guerra contra o povo brasileiro, que é a PM e demais aparatos repressivos, que no ano passado, em plena pandemia, bateram um novo recorde, matando mais de 6.400 pessoas em todo o país. Bom, vamos fazer um novo teste aí com o companheiro Edson, que eu acho que agora ele já está conosco, e eu chamo ele aí para dar o seu boa noite e entrar falando aí, em meio dessa crise toda, né? Muita propaganda, muita conversa fiada, mas o país tem menos de 20% da população vacinada, e a vacinação está sendo paralisada em várias cidades do país. Bom, o Edson vai contar para vocês aí a situação da Covid. Boa noite, Edson. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aí aos ouvintes do programa Resumo do Dia, né? Desculpa aqui que minha internet está meio oscilando. Em relação a crise em relação à vacinação, né, que a gente vem já denunciando desde o início da pandemia, que o Estado brasileiro, não só o governo federal, mas os governos estaduais, não fizeram nada para impedir a pandemia, né, a quantidade de mortes, que hoje já chega a mais de 550 mil brasileiros, e agora, essa semana, né, a gente teve a notícia de que 16 capitais suspenderam aí as doses da vacinação, né? O próprio deputado do PT, Paulo Pimenta, ele denuncia aí de que o próprio Estado brasileiro recebeu aí 16 milhões de doses nessa segunda-feira, mas mesmo assim eles não entregam a vacina para que haja a imunização aí do povo brasileiro em relação à pandemia, né? É uma denúncia grave, são 16 estados que suspenderam a vacinação no país, né? Entre eles está o Rio de Janeiro, a capital do Espírito Santo, Vitória, capital da Bahia, Salvador, João Pessoa, que é a capital da Paraíba, Maceió, em Alagoas, Natal, no Rio Grande do Norte, Belém, Florianópolis, Campo Grande, todos esses daí suspenderam a aplicação aí da primeira dose, como você disse, né? Até agora só
20% da população brasileira recebeu todas as doses, né? E nós estamos aí numa situação novamente de crise diante da pandemia, né, Toninho? Ok, Edson, é a situação de colapso total aí da situação, da pandemia, só promessas, né? Campanha eleitoral com o sofrimento do povo, mas a situação segue totalmente fora de controle, né? Situação aí insustentável, e nem a internet funciona, né? Que a gente vê aqui a dificuldade que a gente tem de funcionamento. Não é só o Edson, é todo mundo, aqui volta e meia o sinal oscilando em todo o país, né? O aparato do Estado totalmente falido para sustentar os grandes capitalistas, e enquanto crescem os ataques à população. Bom, na nossa pauta, vamos entrar na pauta política, que destaques aí do nosso programa de hoje. Bom, e o primeiro destaque é hoje o Bolsonaro confirmou, né, a presença aí já anunciada na semana passada do Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, como novo ministro da Casa Civil. Ele que aparece aí ao lado da mãe, a dona Eliane Nogueira, que vai assumir a vaga dele no Senado. De filho para mãe, né? Tem de pai para filho, aqui no caso, para garantir aí, o senador Ciro vai ocupar a cadeira de ministro, mas a família Nogueira continua no Senado através da sua mãe. Bom, e o episódio aí foi apontado, né, como mais um passo aí no casamento, né, do Bolsonaro com o Centrão, né? O próprio Bolsonaro, no dia de hoje, justificou, na primeira cerimônia em que ele participou com o Ciro Nogueira, ele que tinha dito nos discursos da campanha de 2018 que o Centrão, e aí ele tinha razão, né, quando ele afirmava que o Centrão é um bando de ladrão, né? E para tentar justificar a situação, no discurso de hoje, já ao lado de um dos ladrões do Centrão, segundo o próprio Bolsonaro, um dos chefes, né, da quadrilha de ladrões do Centrão, presidente de um dos principais partidos do Centrão, que nesse momento já ocupa a presidência, por exemplo, da Câmara dos Deputados. O Bolsonaro explicou o que está acontecendo. Por que agora ele, que dizia que o Centrão era um bando de ladrão, está se acercando aí do Centrão, ou seja, dos ladrões por todos os lados. Ele disse o seguinte, que no início o ministério foi escolhido com base em questões técnicas, pouco políticas. Palavras do Bolsonaro. Era o que tínhamos que fazer naquele momento, mas vimos que era necessário cada vez mais buscar o apoio do parlamento. Fomos nos moldando. Vocês entenderam, né? O Bolsonaro sempre foi do Centrão, né? O partido que ele mais integrou ao longo de sua carreira, que ele trocou de partido várias vezes, mas o partido que ele permaneceu por mais tempo foi justamente o PP do Ciro Nogueira, né, que era o partido do Maluf e que foi o partido por vários anos do Bolsonaro. E ele está aí distribuindo cargos não só para o PP, mas para outros partidos, mostrando claramente, a gente viu aí algumas semanas atrás, diante das manifestações populares, mas principalmente para alguns setores, diante dos discursos na da conversa fiada no Congresso Nacional, muitos pseudos analistas da esquerda dizerem que o Bolsonaro estava a ponto de cair, que a crise do governo era total, mas está aí o governo procurando assentar as bases, né, para um enfrentamento não só contra a esquerda, e não só um enfrentamento eleitoral, mas principalmente contra o povo, né? O posicionamento do Bolsonaro, ao mesmo tempo que ameaça
com um golpe militar, né? Foram seguidas as declarações do próprio Bolsonaro e de outros militares, inclusive de não aceitação de um resultado eleitoral que não lhe seja favorável, mas, ao mesmo tempo, vai costurando aí uma série de acordos políticos. Eu destacaria também, hoje, a imprensa procurou se mostrar surpresa. Não há nenhuma novidade. Né? O Bolsonaro é o Centrão é o Bolsonaro, né? Estão integrados já há muito tempo. Né? Você tem aí alguns setores do Centrão, da direita, né? Que estão procurando aí, apostar na terceira via, não vamos falar disso daí, mas a política do Bolsonaro segue sendo a mesma. E hoje, inclusive, só um aspecto desse negócio do Bolsonaro, ele anunciou, depois de fazer um certo estadalhaço de que ia vetar o fundo eleitoral, que está sendo reajustado para 5,7 bilhões, né, um reajuste aí da ordem de quase 200%, ele começou a falar que vai vetar, mas não tudo, vai vetar, vai deixar em 4 bilhões, né, porque, obviamente, essa jogada faz parte do acordo com o próprio Centrão, com um conjunto de partidos que já formam a base do governo Bolsonaro e que possivelmente vão ser a base eleitoral da campanha de reeleição. Seja apoiando diretamente o Bolsonaro, ou seja, né, fazendo uma campanha contra o candidato da esquerda, que nesse momento o principal candidato é o ex-presidente Lula, para, como aconteceu em 2018, não vingando a chamada terceira via, apoiarem efetivamente o governo Bolsonaro. Bom, tem mais sobre o Bolsonaro, porque hoje o Bolsonaro vetou aí um projeto, né? É mais um veto que o Bolsonaro estabeleceu. Quem vai contar para vocês o que foi é o companheiro Edson. Vai lá, Edson. Como a gente sempre fala, né? O capitalismo, ele não privilegia a saúde de ninguém nem o desenvolvimento da humanidade. Ele só está preocupado aí em satisfazer os interesses dos grandes capitalistas, né? Bolsonaro, como é um representante desses interesses, né, com vários golpistas aí que deram o golpe em 2016, vetou hoje um projeto de lei que obriga, né, que os planos de saúde façam a cobertura do tratamento de câncer, né? Mostrando aí que eles se preocupam simplesmente com os planos de saúde, né? Não com os pacientes, né? Inclusive a alegação desse veto é de que se isso fosse aprovado teria altos custos, né? De medicamentos e tratamento às pessoas que estão com câncer e que isso poderia criar uma insustentabilidade dos planos de saúde privado, né? É um negócio que mostra aí a perversidade do Bolsonaro, mas também do capitalismo, né? Ou seja, você privilegia os altos lucros desses planos de saúde, né? O projeto de lei tornava obrigatória a cobertura, né, pelos planos de saúde, o tratamento domiciliar do uso oral contra o câncer, né? Que seria aí medicamentos, né, como antineoplástico, medicamentos utilizados para destruir o neoplasma, massa normal do tecido que está ali na célula cancerígena, né? Então, mais uma vez aí a gente verifica, né, com a comprovação de que na verdade esses planos de saúde privado eles não estão preocupados em nenhum momento com a saúde das pessoas, né? Simplesmente com os seus lucros e explorar a falta de saúde da população para que eles tenham alto lucro. Por isso que é necessário, né, Toninho, que a gente lute para que tenha saúde pública, para que todos os meios, hospitais, planos de saúde, etc., tudo sejam estatizados, né, laboratórios, porque a política dos capitalistas, e agora representada pelo Bolsonaro no Brasil, é justamente
utilizar a falta de saúde no país para que esses grandes capitalistas que controlam esse plano de saúde possam lucrar às custas da saúde do povo. Ok. Ainda só rapidamente sobre o Bolsonaro, antes de eu devolver a bola de novo para o Edson, falar aí das tropas da terceira via, o Bolsonaro mostrando aí que a situação é de uma crise intensa no interior da burguesia, dos setores reacionários que apoiaram o Bolsonaro. Bom, na última semana vocês viram aí que o presidente ilegítimo pousou, recebeu aí em audiência uma deputada de extrema-direita do Partido Alternativa para a Alemanha, né, um partido neonazista, com a deputada Beatrix von Storch. E, bom, a foto foi espalhada aí não só por meio da imprensa, mas também nas redes sociais, com a deputada neonazista dizendo que quer fortalecer suas conexões com o Brasil, né? Ao mesmo tempo para defender valores conservadores em nível internacional, disse ela, né? Bom, ela e o seu marido tiveram lá com o Bolsonaro, pousaram para foto, etc. e tal. No entanto, né, o ocorrido acabando protestos, né, por parte da comunidade da Confederação Israelita do Brasil, né, os representantes aí dos setores judaicos, né, que inclusive emitiram nota, né, a CONIB, Confederação Israelita no Brasil, emitiu uma nota divulgando que lamenta a recepção dada a representante do Partido Alternativa para a Alemanha em Brasília, dizendo que se trata de um partido extremista, xenófobo, cujos líderes minimizam as atrocidades nazistas e o próprio Holocausto. Bom, isso aí é interessante só para destacar que ao procurar tá aí o Bolsonaro que aparecendo aí ao lado do sósia do Hitler, né? Vai criando atrito com os que foram importantes aí na sua própria base de sustentação, né? Como é o caso aí das entidades judias, né? Das entidades ligadas aí ao Estado de Israel, mostrando aí o acirramento, a crise, a divisão no interior da burguesia, que enfrenta, diante do agravamento da crise econômica, né, e da situação de polarização do país, dificuldades para se articular, né, como acabou se dando em meio à crise em 2018, em torno da candidatura do Bolsonaro. Bom, prova disso é as declarações poderia dizer até declaração de amor, né, feitas por uma ex-integrante, ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara, que nós dissemos que nós dissemos aí aqui há semanas atrás, que a presença dela assinando aí um pedido de impeachment e procurando se passar do movimento Fora Bolsonaro, nada mais era do que a política de cavalo de Troia, de infiltração, né, da direita da terceira via no movimento. Bom, agora isso aí se comprova, né, com a declaração que essa deputada deu aí de amor ao Dória e ao Moro. Com você, conta a história aí, Edson. A gente já vinha falando, né, que a Joyce Hasselmann, né, deputada federal pelo PSL, ex-partido do Bolsonaro, que ajudou o Bolsonaro a se eleger, com toda aquela política de extrema direita, né, atacando a esquerda e tudo mais, que foi infiltrada aí por um setor da esquerda no meio do movimento do Fora Bolsonaro. Ela deu uma declaração essa semana, né, de que ela acha que deveria ter uma terceira via. Ela é a defensora da política do nem, né? Nem Bolsonaro, nem Lula. Ou seja, segundo ela, tem que acabar com essas políticas das extremidades, da polarização política no país
e procurar um candidato de terceira via, que ela seria totalmente favorável a isso, né? Segundo ela tem no coração dela que os candidatos perfeitos, né, para a terceira via seria ou o Sérgio Moro, né, candidato aí que seria o juiz, né, que é, foi um principal protagonista aí da fraude da eleição de 2018 para que o Bolsonaro ganhasse as eleições, né, prendendo o Lula e depois ganhou como prêmio da sua política de corrupção aí, né, o cargo de ministro da Justiça, né? Mas como ela também isso é um despiste, né? Porque ela sabe que o Sérgio Moro não emplacaria, né? Ela chegou também a comentar em relação ao Eduardo Leite, né? Que se declarou aí homossexual e que seria o candidato do FHC e do PSDB nas eleições. Também chegou a sugerir o nome do Tarso Gereissati, que é outro que está procurando uma terceira via, mas aí gostaria de emplacar, na verdade, o nome do Ciro. Mas, na verdade, o coraçãozinho da Joyce Halsemann bate mesmo pelo João Dória, né? O cara da calça apertada, João Dória do PSDB. Ela diz que ela faria tudo para que o João Dória fosse o candidato da terceira via para derrotar aí as extremidades, o nem Bolsonaro e nem Lula, né? O que prova que toda essa política de frente ampla e da infiltração da Joyce Halsemann, como outros elementos da corja política do país, tipo Alexandre Frota e MBL, nos movimentos do Fora Bolsonaro, nada mais, nada menos tem como objetivo de sequestrar todo esse movimento para a candidatura do João Dória, né, do PSDB, e isolar aí o PT, o próprio Lula, para que a burguesia consiga emplacar o seu candidato da terceira via. É isso, Tony. E se a gente e se isso fracassar, como a gente viu nas imagens de 2018, eles vão estar eles aí apoiando o Bolsonaro, né, se for necessário, contra um candidato, seja Lula ou outro candidato da esquerda. Né? Bom, porque finalmente o principal objetivo da burguesia não é derrotar o Bolsonaro, né? É derrotar o povo, né? E derrotar o candidato que tem apoio popular, que é o Lula. Bom, o Lula, por sua vez, falando no Lula, ele comentou aí a nomeação do ministro do Centrão para casa, né? E em entrevista concedida no dia de hoje, ele disse o seguinte, que o Bolsonaro, né, ficava falando que ia acabar, ele tuitou também no site dele, dizendo que o Bolsonaro ia acabar com a velha política. Né? E aí pergunta o próprio Lula, qual é a nova política dele? Ficar refém do Centrão? Não cumpriu uma coisa que ele falou. Falava tanto de corrupção e ainda ontem à noite eu vi o Queiroz ameaçando ele. Então Lula comentando, dizendo que o Bolsonaro está refém, né, do Centrão, e não só do Centrão, dos seus próprios aliados. Né? Na última semana, a imprensa aí o Queiroz dizendo que faz tempo que não existe para os três papagaios, se referindo à família Bolsonaro. Né? E fazendo ameaças. Bom, o presidente ainda satirizou, o ex-presidente Lula satirizou também o pedido para que ele, em nome de uma união contra Bolsonaro, aceite ser candidato a vice. Né? O Lula declarou o seguinte: quem está pedindo para eu ser candidato a vice deveria ser lançar a candidato a presidente. Quem quiser evitar a polarização, se candidate. É simples. Eu lembro que em 89 entrei como azarão disputando com 12 candidatos, disse o Lula, e fui para o segundo turno. Cada partido que tiver incomodado, basta lançar seu candidato. Né? Bom, a posição do Lula, o Lula falou também que está se preparando aí para ir à luta, né? Mostrando claramente que
não vê possibilidade, diz que quer chegar inteiraço nas eleições e para partir para o ataque, porque ele está percebendo, todo mundo está percebendo claramente que o processo eleitoral não vai ser um passeio, não vai ser uma festa da democracia, né? Sabe os percalços e a luta que vai ter, inclusive para que haja efetivamente um processo eleitoral no país. O Lula também hoje voltou a falar sobre o tema da fome, né? Dizendo que se a fome persiste ainda, existe no Brasil, é porque o país não tem governo, né? E diante dos dados que foram apontados aí na última semana, em que a gente tem mais de 19 milhões de pessoas em situação de fome extrema, né? E 125 milhões de pessoas em situação de insuficiência alimentar, ou seja, que comem de maneira irregular, passam fome uma vez na semana, duas, três, né? Um sofrimento, esse que é um dos maiores cânceres da sociedade atual, né? Que é a fome. No momento que a gente falou na abertura do programa, só o botijão de gás custando quase 10% de um salário mínimo, né? O recurso da lenha, que é um recurso antigo aí do passado da população pobre, já não é mais um recurso acessível, né, para a imensa maioria da população que mora nas cidades, né, porque não tem catar nas grandes cidades, né? E a situação de miséria e de desgraça social, o que mostra claramente que as coisas só vão poder se resolver no terreno da mobilização, né? Daqui a pouquinho já vou passar para o Edson falar sobre esse problema, mas antes destacar que o Lula, mostrando aí o cerco que se faz contra ele, foi atacado em editorial hoje do Estadão por defender o regime, o povo e o governo de Cuba contra os ataques sofridos aí ao longo dos últimos dias pelas armações, pelas provocações realizadas pelo imperialismo norte-americano, né, com os coxinhas cubanos. O Estadão publicou hoje um editorial, o devaneio castrista de Lula, né? Inclusive, começaram a fabricar pesquisas, né? Publicaram aí um suposto levantamento de uma tal de consultoria Quest, que ninguém nem conhece, né? Mas que o Estadão tratou de dar grande publicidade, dizendo que a popularidade digital do Lula caiu de 40,18% para 27% em apenas 3 dias. Isso é segundo a versão do Estadão, né, que para você acreditar você tem que ser bastante otário, não basta ser otário, tem que ser bastante otário. Que o problema é que o Lula apoiou o povo de Cuba contra os ataques dos Estados Unidos e, por isso, a popularidade do Lula teria despencado quase 17% em 3 dias. Veja se para que servem as pesquisas, né, se não para manipular, falsificar, né, e defender os interesses daqueles que contratam pesquisa, né? Obviamente, um negócio que não faz o menor sentido, né, e que o Estadão, que todo mundo sabe, né, um dos jornais mais direitistas, se não o mais direitista do país, né, querendo dizer que a população ou os meios digitais, frequentadores dos meios digitais, teriam ficado contra o Lula por defender o povo cubano, né, que está lutando aí na defesa da sua soberania, que está fabricando vacinas e até exportando para a América Latina, em meio a um intenso combate ao Covid, em meio ao bloqueio, né, porque o Lula se solidarizou contra os ataques coxinhas sofridos pelo governo cubano, quando o próprio no Brasil, né, foi derrotado, foi derrubado, né, pelo presidente, né, derrubado em 2016, ele foi parar na prisão, né, por conta dessas armações golpistas. Então, segundo o Estadão, apesar de tudo isso, o Lula teria que apoiar os Estados Unidos, bater palma para o Bin Laden, o Bin Laden não, Joe Biden, né, bater palma para o Joe Biden e para a armação norte-americano está tentando promover contra o povo e o governo cubano. Bom,
Vou passar para o Edson agora, para ele falar justamente, quer dizer, no meio de tudo isso, a gente vê Bolsonaro montando o seu time com o Centrão. O Dória montando o time da terceira via, comprando todo mundo, patrocinando todo mundo para ser ele mesmo uma alternativa da terceira via. O Lula, né, com um enorme apoio popular, mas o caminho para essa situação é reforçar a mobilização. E aí já vou você. Foi convocada, Edson, para sexta-feira uma nova reunião das frentes, dos partidos que compõem aí o movimento Fora Bolsonaro. E a gente vai ter um debate aí que tem gente, a gente ouviu rumores de que tem gente querendo fazer uma nova manifestação só em setembro. É hora de sair às ruas e reforçar a mobilização, não é isso, Edson? As mobilizações, né? Nós estamos na quarta mobilização aí pelo Fora Bolsonaro de forma mais ampla, né? Através das organizações de esquerda, e elas mostraram que ela tem um potencial muito grande, né? As manifestações elas não diminuem de tamanho, pelo contrário, mesmo sem convocação, sem uma ampla mobilização para fazer essa convocação nos bairros, na periferia, nas fábricas, junto aos trabalhadores, ela mantém-se manifestações massivas, né? E mesmo também com a tentativa da direita, né, de tentar se infiltrar nessas manifestações, né, como foi tentado pela imprensa capitalista de tentar desfigurar a ideia de que as manifestações seriam de esquerda, propondo inclusive que os ativistas, os militantes da esquerda abandonassem o vermelho e levasse as cores da bandeira do Brasil para se confundir com os atos coxinhas, mesmo com toda essa tentativa, as manifestações continuam intensas, né? E de forma bem combativa, o vermelho prepondera quase que 99%. Elas mostram uma tendência gigantesca aí a um processo de luta contra a direita, contra o golpismo, né? Contra essa política de frente ampla, né? No dia 24 agora de julho, né, foram realizadas 500 manifestações no país inteiro, né, em várias cidades, capitais, e todas elas com todo esse caráter, como a gente está vendo aí nessas fotografias, né, com caráter de levantar as reivindicações necessárias da população, em primeiro momento, né, a questão da vacinação, partindo para a questão do auxílio emergencial que o governo está tirando do povo, a própria questão do emprego, a questão das privatizações, né, que tendem a aumentar o desemprego no país e destruir as empresas nacionais como Correio, Eletrobras, Petrobras e etc. Mostra um caráter bem combativo. É necessário, na verdade, né, intensificar, né? Você falou aí que vai ter a reunião sexta-feira aí da frente fora Bolsonaro, é necessário que essa reunião chame imediatamente, né, uma nova manifestação, sem jogar para setembro a nova manifestação, porque o negócio está fervendo, né? E além de convocar uma nova manifestação numa data bem próxima, né, é necessário que as organizações populares, né, o próprio PT, a CUT, né, que é a maior central de sindicatos do país, ou seja, a única central, né, porque as demais ou são centrais fictícias, né, que são inclusive organizada pela direita, ou são agrupamentos de sindicatos que tentam se intitular como central sindical, que não significa que é uma central sindical. É necessário que a CUT, né, a única central de trabalhadores do país e a que tem força real para fazer essa mobilização, convoque os trabalhadores, promovam, né, através da sua orientação aos sindicatos que são filiados à CUT, assembleias de trabalhadores, para engrossar aí as manifestações e a mobilização geral pelo Fora Bolsonaro. É necessário também
convocar a população trabalhadora que mora nas periferias para que o movimento ganhe um corpo, né, que até agora no momento ainda não tem, de uma cara relacionada à classe trabalhadora, né, à classe operária, e mostre a força, né, desse movimento que tem toda essa tendência ao crescimento, né? As manifestações do dia 24 mostraram aí a fraqueza da política da direita, né? Mesmo tendo por trás dessa política todo o aparato da burguesia, a imprensa golpista, os meios de comunicação monopolizado que a burguesia tem, que utilizaram para realizar o golpe de 2016, a própria prisão do Lula e a fraude das eleições de 2018, esse aparato da imprensa capitalista não consegue, né, desmobilizar essas manifestações, né, que mostra a força dessas manifestações em relação ao golpe e ao próprio governo do Bolsonaro. Então, a política necessária nesse momento, ao invés de ficar querendo jogar água fria na mobilização, chamar novas manifestações só em setembro, na verdade é o oposto, né? Nós deveríamos aí chamar uma nova mobilização o mais rápido possível e ampliar essa mobilização com uma ampla convocação, uma ampla propaganda e agitação das manifestações nas periferias e nas fábricas, para aí sim engrossar esse movimento com aqueles que realmente têm força, né, Toninho? Que é os trabalhadores. Ok. Mais sobre a importância, né, da mobilização dos trabalhadores, um balanço também sobre a presença das categorias, por exemplo, como dos Correios e outros, no ato do último dia 24, amanhã, no programa Análise Sindical, aqui no nosso canal, a partir das 19 horas. Eu queria aproveitar e pedir a oportunidade, nós estamos falando de mobilização, né, nós estamos falando de panfletos, cartazes, adesivos, faixas, fortalecimento do Bloco Vermelho, e para que tudo isso aconteça, né, nós precisamos aí, os comitês de luta estão pedindo aí a sua ajuda, a sua participação, adquirindo aí os bilhetes da Ação Entre Amigos, da rifa, né, para sustentar essa atividade, né, para dar continuidade, para, como o Edson destacou aí, tirar panfletos para levar nas fábricas, nos locais de trabalho, né, nos bairros operários, locais de grande concentração. Aproveito para agradecer aí o companheiro Daniel Rodrigo, lá de Taubaté, que adquiriu aí a rifa e mandou a sua contribuição, e pedir a vocês todos aí que estão assistindo, né, tem aí o número do Pix na sua telinha, né, 789-557-00725, né, você faz o seu depósito, manda aí a sua contribuição e manda mensagem para um desses dois números que você tem aí na tela, né, fala diretamente com a gente e recebe em casa, né, recebe aí diretamente através da internet, pelo Zap também, o seu número da rifa. E qualquer dúvida também você pode entrar em contato conosco. Participe, colabore, ajude a fortalecer o Bloco Vermelho, que saiu muito fortalecido nas manifestações do último dia 24, fez uma grande diferença, né, e foi fortalecido aí também pela presença dos companheiros da CUT, pelo chamado feito por companheiros do PT, a que o pessoal levasse as suas bandeiras para a rua, e essa mobilização que tem que se seguir, né, com a convocação de novos atos, agora já em agosto, né, tem gente falando aí do dia 11, dia dos estudantes, né, de novas datas, tem que ser debatido aí coletivamente pelas organizações a melhor data, mas de maneira nenhuma deixar esfriar e fazer o que for necessário para levar essa mobilização para os locais de trabalho. Bom, vamos para a nossa reta final, falar agora da pauta internacional. Eu vou destacar um primeiro tema aqui, depois o Edson vai fechar o programa aí falando um tema importante, porque eu acho que está pintando aí uma campanha pela suspensão, pela paralisação dos Jogos Olímpicos. Daqui a pouco o Edson vai explicar por quê, né? Estão dizendo aí que a Globo e a esquerda que fez a campanha não vai ter Copa, vai pedir a paralisação dos Jogos Olímpicos, porque tem recorde de casos de Covid lá em Tóquio, justamente na sede das Olimpíadas. Então,
fique por aí até o final do programa. O Edson daqui a pouco chega comentando essa notícia. Bom, eu queria destacar aqui justamente o presidente do Estado cubano, o Díaz-Canel, fazendo aí pronunciamentos, né, denunciando nessa semana aqui, no dia de hoje, a vergonhosa interferência, a manobra, né, operada aí para que o Conselho da Organização dos Estados Americanos, a OEA, né, querendo incluir uma discussão no Conselho, numa manobra muito clara dos Estados Unidos, né? O presidente de Cuba, então, se pronunciou junto com o chanceler cubano, né? E a OEA queria convocar uma reunião extraordinária, né, uma live, justamente para amanhã, para analisar a situação de Cuba e a suposta violência decorrente dos atos. E vocês sabem que a OEA e o imperialismo norte-americano são muito preocupados com a violência. Veja-se que, por exemplo, eles protestam sempre aí, diante, por exemplo, do fato de que a PM no Brasil matou no ano passado 6.400 pessoas, mais de 6.400 pessoas, né, trabalhadores, jovens, em sua maioria negros. Obviamente é uma farsa, né? A ingerência da OEA nos últimos anos tem sido diretamente para fortalecer e apoiar o golpe, né? Foi assim, por exemplo, que a OEA foi se passar por fiscal das eleições na Bolívia, né? Lançou suspeita sobre a eleição do processo que levou à reeleição do presidente boliviano, né? O Evo Morales, e depois, inclusive, até jornais norte-americanos divulgaram que era uma fraude, que a própria OEA reconhecia que não houve nenhum tipo de irregularidade nas eleições, né, que a margem de erro era extremamente pequena para alterar os resultados. Bom, a jogada agora é tentar usar a OEA como um árbitro diante da situação cubana, né, justamente para condenar Cuba, né, diante do fato que Cuba tem todo o direito, né, tem todo o direito de se insurgir contra mercenários e traidores da pátria que estão fazendo campanha a favor dos interesses dos Estados Unidos. Bom, segundo o próprio Díaz-Canel, ele assinalou que o próximo vergonhoso e anunciado passo do macabro plano contra Cuba é a imposição do Conselho Permanente da OEA. O desprestigiado Ministério das Colônias Yankee, disse ele, é chamado a julgar o seu triste papel de lacaio, né? Foram as palavras do Díaz-Canel se referindo à OEA, no que recebeu aí apoio do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, né? Porque se trata, obviamente, de uma operação criminosa, né? A repetição de situações que a gente viu aí em relação à Bolívia e totalmente a serviço dos interesses do Joe Biden, que está mostrando muito claramente que, ao contrário do que certos setores da esquerda que diziam, né, que a vitória do Biden era a vitória do mal menor, né, em relação ao governo do Trump, está muito claro que para o povo latino-americano, da mesma maneira como vem acontecendo para a população pobre e trabalhadora dos Estados Unidos, se mudou alguma coisa, foi para pior. Né? Nada a comemorar, e o mal menor é, na realidade, um mal maior. Né? Trata-se da intensificação da ofensiva dos interesses dos Estados Unidos. Bom, então, só para a gente, nós vamos caminhar para o finalzinho, agradecer aqui ao Jesus Era Humano pela figurinha simpática, contribuindo aqui com o nosso canal, agradecendo a presença de todo mundo, a participação de todos, né? E nós vamos para a última notícia, então. O Edson vai explicar para vocês se vai ter mesmo, se vai ter uma campanha da Globo. A Globo, parece que hoje foi anunciado o recorde de casos de Covid em Tóquio. Então a Globo, que fez campanha contra a Copa América no Brasil, pelo risco que representava, né, a Copa América, vai ter campanha, vai ter pedido de suspensão dos Jogos Olímpicos, Edson. Está desligado o microfone. Aproveitando aí a sua ironia, posso dizer aí que nós estamos
vendo nas redes sociais a esquerda pequeno-burguesa chamar uma manifestação aqui no centro de São Paulo para que não haja a Olimpíada de 2020 acontecendo em 2021, porque obviamente tem muita aglomeração lá em Tóquio, né? A cidade já tem 14 milhões de habitantes, é uma cidade pequena, e com a ida das delegações dos times, dos países, sem contar a imprensa e tudo mais, ocorreu aí nesse último período no início das Olimpíadas até agora, né, que acho que estamos no 6º dia de Olimpíadas, um aumento aí significativo da contaminação do coronavírus ali em Tóquio, né? Inclusive batendo recorde, né? Recorde que é acima até do recorde que aconteceu em janeiro, né? Estamos no mês de julho, né? Foram no dia em um só dia, né? No dia de ontem, foram 2.848 pessoas diagnosticadas com coronavírus, né? Sendo que o recorde anterior era 2.520 pessoas. Isso incluindo que a maioria das atividades esportivas não tem nem público, né? Elas são realizadas simplesmente com o pessoal que faz parte aí, né, da organização da Olimpíadas, das delegações, dos atletas e da imprensa. Então eu acho que vai ter uma manifestação aí da esquerda pequeno-burguesa, junto com a Globo, inclusive, né? A Globo que falou que a Copa América, a gente comentou aqui, né? É, no CEU TV, inclusive no programa Zona do Agrião, que a Copa América ela envolvia 8 times de futebol, né? Desses 8 times você poderia contar aí 30 pessoas em cada delegação, 30, 40. Então daria aí no máximo 400 pessoas, né? Só a delegação do Brasil na Olimpíada são 400 pessoas. Entre atletas, ou até mais, né? Porque só atletas são 301 pessoas. Você vai contando todos os países que estão participando, né? E o aumento, inclusive, do pessoal que participa da Olimpíadas, né? É coisa de 200 pessoas contaminadas, né? Entre atletas, foi diagnosticado 19 pessoas atletas, inclusive teve uma dupla, né? Do vôlei de praia, acho que é da República Tcheca, que não pôde participar do evento e tomou um WO lá, e o time que ia jogar contra eles, né, ganharam sem precisar jogar. Pelo que pela lógica, né, do que foi feito aqui pela Rede Globo e pela esquerda pequeno-burguesa, que criticou inclusive a seleção brasileira, né, dizendo que a seleção brasileira era irresponsável, jogadores brasileiros de futebol eram irresponsáveis, teriam que fazer a campanha aí de que tem que interromper as Olimpíadas. Mas pelo contrário, né, Toninho? Nós estamos vendo aí a Rede Globo no maior frenesi, né? Toda a programação da Rede Globo está voltada às Olimpíadas e ninguém fala de contaminação, Covid, pandemia, morte, que mostra que tudo não se passa de uma demagogia, que tudo está relacionado a lucro, né? Que a saúde da população, no caso aí das Olimpíadas dos atletas, pouco se importa, né? O que vale é a disputa aí por quem vai mais ganhar dinheiro com os esquemas e negócios capitalistas, né? Então nós temos essa situação aí que mostra toda a farsa que foi a campanha desenvolvida pela Globo na Copa América e, obviamente, pela correia de transmissão que faz a propaganda da Rede Globo, que é a esquerda pequeno-burguesa, né? Que chegou até o ponto de torcer pela Argentina, né? Torcer pela Argentina na final da Copa América, porque, segundo eles, a seleção brasileira, a Copa América, nem deveria ter acontecido no Brasil. Mostrando que, na verdade, não se tratava de defesa da saúde de ninguém, mas é que eles não gostam mesmo é do futebol brasileiro, da cultura popular que representa o futebol e do próprio povo brasileiro.
Ok. Antes da gente encerrar, agradecer aqui mais alguns superchats, o Fernandes da Silva, que mandou aí uma canequinha simpática para brindar aqui do dia. O companheiro Desta Vez Eu Consigo, também mandando aí suas figurinhas para nos saudar. O pessoal comentando aqui que participaram lá da aula, da terceira aula da Universidade Marxista, e tem gente entrando. Então, você que está aí assistindo, a partir de agora, assista. Você pode assistir aqui o nosso programa na íntegra, né? Compartilhá-lo aí com os amigos, mandar o link. E resumo do dia volta amanhã, né? Em mais uma edição. Você pode seguir aí com a nossa programação. Muito obrigado aí a todos vocês que acompanharam a nossa transmissão. Obrigado à produção sob o comando do companheiro Gabriel. Boa noite para o Edson, para todos os nossos amigos internautas, e até o próximo programa.